Oi, pessoal do sexto ano A, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de matemática. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 12 da apostila 2, retas paralelas e retas perpendiculares, da página 369 a 378. Retas paralelas e retas perpendiculares. Retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares. Na abertura deste módulo, você analisou linhas retas em uma imagem e as classificou em paralelas ou perpendiculares. A classificação que você utilizou é muito importante em geometria, pois ajuda a compreender as propriedades em diferentes figuras. Nessa sessão, vamos ampliar essa discussão, acrescentando outras situações possíveis às duas já estudadas. Então, aqui, a gente tinha lá na imagem um prédio numa malha quadriculada, e nessa malha quadriculada a gente tinha retas paralelas e retas perpendiculares. As retas paralelas são aquelas que nunca se encontram, as retas perpendiculares são aquelas que se encontram e formam um ângulo de 90 graus. Agora nós vamos aprender sobre retas concorrentes também. Vamos lá. 1. A figura abaixo representa uma longa rodovia de duas ruas que terminam nela. Tá vendo? Ó, a gente tem aqui uma rua, temos outra rua aqui e outra rua aqui. Você tá vendo que eu tracejei para cá? Por quê? Porque quer dizer que ela continua, pode passar para lá. Aqui também, hora que eu tracejei, ela pode continuar para lá também. Identifique a margem na figura duas linhas retas paralelas. Vamos lá, ó, eu dei nome, eu chamei aqui de R, chamei aqui de S, porque ficava mais fácil para a gente responder. Chamei aqui de T, U, V e X. Você poderia ter chamado da forma como você queria. Tá certo? Eu dei esses nomes, desde que a gente lembrando que para nomear reta é qualquer letra do alfabeto que seja o quê? Minúscula. Você poderia pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6, tanto faz. Eu disse aqui, ó, quais não tenham pontos em comum. Ó, identifique e marque na figura duas retas que não tenham ponto em comum. Se elas não têm ponto em comum, é porque elas não podem se encontrar, tá bem? Então, eu sei que ó, essa reta R, ela não se encontra com essa reta S. Eu também tenho essa reta T, ó, não se encontra com essa reta U. Essa reta V, tá vendo? Ó, aqui, ó, também não se encontra com essa reta X. Então, todas essas, elas não iam se encontrar. Então, R e S, ou T e U, ou V e X. B. Se cruzam em um ponto, mas não formam entre si um ângulo reto. Então, elas vão se encontrar, mas ela não vai formar o ângulo reto. O que é o ângulo reto? O ângulo de 90 graus. Então, quando elas se encontram e formam um ângulo reto, que é de 90 graus, elas são o quê? Perpendiculares. Ele quer retas que não formem esse ângulo reto. Então, ele quer retas que não sejam o quê? Perpendiculares. Vamos lá, a gente tem ó, a reta S, que se encontra com quem? Com o T. Tá vendo esse ponto de encontro aqui das duas? Isso aqui não forma um ângulo de 90 graus. Nós temos a reta S, que se encontra com quem? Com U. Tá vendo ó, o encontro das duas aqui? Ó, também não forma um ângulo de 90 graus. Temos a reta R, ó, que se encontra com quem? Com a reta T. Tá vendo? Ó, aqui também não forma um ângulo de 90 graus. Temos a reta R, que também se encontra com a reta U.
que é aqui e que também não forma um ângulo de 90 graus. C. Se cruzam em um ponto e formam um ângulo reto de 90 graus. Então, elas vão ser o quê? Perpendiculares. Reta S com a reta... reta S com a reta V. Olha aqui, ó. Aqui formou um ângulo de 90 graus. Reta S com a reta X. Aqui também forma um ângulo de 90 graus. Reta R com a reta V. Olha, aqui também formou um ângulo de 90 graus. Reta S com a reta X. Aqui também forma um ângulo de 90 graus. Então, elas são retas que têm ângulo reto e são perpendiculares. Então, essa primeira aqui, ó, que não tem ponto comum, são as retas paralelas. Essa aqui que tem o ângulo reto, são as retas o quê? Perpendiculares. Essa aqui que não tem ângulo reto, então elas vão ser o quê? As retas concorrentes. Mas nós vamos falar daqui a pouquinho. Retas paralelas e retas perpendiculares. Associando a resposta do item 1 à noção de reta, podemos concluir que duas retas podem ocupar diferentes posições, uma em relação à outra. Em cada situação, as retas recebem nome diferente e apresentaremos a seguir: reta A e reta B. Representadas ao lado, elas não se cruzam. Duas retas localizadas em um mesmo plano que não têm ponto em comum são chamadas de retas paralelas. Elas jamais vão se encontrar, tá vendo? Ó? Então, são retas paralelas. Retas paralelas e perpendiculares. Veja outro exemplo de retas paralelas. Ó. Reta R, reta S. Jamais vão se encontrar. Pode prolongar as retas, mas elas não se encontram. Essa reta AB, essa reta CD, elas também não vão se encontrar. Reta T, U e V. Se eu prolongar, mesmo que eu aumentasse o tamanho dessas retas, elas não iam se encontrar. Para indicar que duas ou mais retas são paralelas entre si, usamos esse símbolo aqui, ó. Tá certo? Isso aqui significa o quê? Paralelas. Aplicando esse símbolo às retas desenhadas anteriormente, temos reta reta R é paralela a S. O segmento AB é paralelo ao segmento CD. A reta T é paralela à reta U e a reta U é paralela à reta V. Dizemos que dois segmentos de retas são paralelos quando estão localizados sobre retas paralelas entre si. Por exemplo, o segmento PQ e RS abaixo são paralelos. Eu sei que aqui eu posso prolongar e aqui eu posso prolongar. Aqui eu posso prolongar e posso prolongar. E esse segmento PQ não vai se encontrar com o segmento RS. Então, esses dois segmentos são paralelos. Existem ainda retas que se cruzam em um único ponto. Veja alguns exemplos. Está vendo? Ó, a reta R cruzou com a reta S. A reta U cruzou com a reta T. E a reta X cruzou com a reta V. Vamos lá. Duas retas que têm um único ponto em comum são denominadas retas concorrentes. As retas C e D são concorrentes. Duas retas concorrentes que se cruzam e formam ângulos retos, elas são chamadas de retas perpendiculares. As retas E e F, representadas ao lado, são perpendiculares porque ela forma um ângulo de 90 graus. Bom, então vamos entender. Retas concorrentes, elas se cruzam, mas não formam ângulo de 90 graus. Quando as retas concorrentes se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, nós vamos chamar elas do quê? De retas perpendiculares. Então, volta lá.
Retas paralelas são aquelas que nunca se encontram. Retas concorrentes se encontram e não formam ângulo de 90 graus. Retas perpendiculares se encontram e formam um ângulo de 90 graus. Observe outros exemplos de retas perpendiculares. Reta R e reta S. Ela se encontra e forma o ângulo de 90 graus. Reta T e reta U se encontra e forma o ângulo de 90 graus. Reta Q e reta R se encontra e forma o ângulo de 90 graus. Para indicar que duas retas são perpendiculares entre si, usamos o símbolo, o T ao contrário, tá? Aplicando esse símbolo às retas desenhadas acima, podemos escrever R é perpendicular a S, T é perpendicular a U. O segmento PQ é perpendicular ao segmento PR. O segmento PQ é perpendicular ao segmento PR. 2. Dado o retângulo a seguir, complete cada espaço do texto abaixo com as seguintes palavras: paralelas, concorrentes e perpendiculares. As retas EF e GH são o que, gente? Paralelas. As retas EF e FH, se eu cruzasse aqui, EF, FH. Tá vendo que tem um ponto de encontro aqui? Elas vão ser o quê? Retas concorrentes. Desculpa, EG, volta aqui, EG e FH. Tá vendo? Se eu traçar aqui, EG, FH, não vai ter um ponto em comum aqui no meio? Esse ponto em comum não vai formar ângulo de 90 graus. Então, elas vão ser o quê? Concorrentes. As retas EF e FH, se eu traçasse aqui também, o ponto comum vai ser esse. E aqui também não vai formar ângulo de 90 graus. Então, elas também vão ser concorrentes. Mas são perpendiculares. Já as retas não são perpendiculares, elas são concorrentes. Já as retas FG, GH, além de concorrentes, porque elas se cruzam, certo? Elas têm um ponto de encontro. Este ponto de encontro vai formar um ângulo do quê? De 90 graus. Então, elas são perpendiculares. Traçando retas com régua e esquadro. Na sessão anterior, vimos como classificar duas retas já desenhadas de acordo com a posição que elas ocupam, uma em relação à outra. Em muitas situações, porém, é preciso desenhar duas retas em determinada posição. Para que você consiga traçá-las com o mínimo de precisão, vamos utilizar régua e esquadro. Qualquer esquadro, tá bom? Como traçar uma reta S paralela à reta R que foi desenhada? Acompanhe o procedimento. Alinhe o esquadro à reta R. Tá vendo? A reta R foi dada. Você vai alinhar, aqui não forma um ângulo de 90 graus, esse ângulo de 90 graus tem que estar alinhado com a sua reta, tá vendo? Bem em ciminha da sua reta. Vamos lá. Apoie a régua ao lado do esquadro, que está perpendicular à reta R. Tá vendo? Eu peguei a minha reta e coloquei aqui do lado. Se preferir, você pode usar o outro esquadro em vez de régua. Segura firme isso aqui, tá? Então, a hora que você colocou, você vai... tá vendo? Aqui eu coloquei o esquadro, tá vendo aqui, E aqui eu vou colocar a régua grudada no esquadro, como eu mostrei aqui. E o que nós vamos fazer agora? Deslize o esquadro segurando a régua com firmeza. Segura bem firme a régua, ela não pode mexer.
E aí você vai andar com o seu esquadro para que ela não se mova. Você poderá traçar a reta R acima ou abaixo, tá vendo? Ó, tava dessa forma aqui, não estava, gente? Segura firme a régua e anda com o esquadro. Hora que você andou com o esquadro, você pode traçar tanto uma reta S nesse sentido, como a gente poderia traçar a reta R neste sentido. 2. Como traçar reta S perpendicular à reta R que foi dada? Como você viu no módulo 8 do último caderno, todo o esquadro tem um ângulo reto. Está aqui. Portanto, os dois lados menores do esquadro são perpendiculares. Para traçar uma reta perpendicular à reta R, basta apoiar um dos lados perpendiculares do esquadro em R e traçar a reta S do outro lado perpendicular. Veja a figura. A reta R não estava aqui? Eu peguei um esquadro qualquer, aonde forma o ângulo de 90 graus, eu apoiei em cima da minha reta R, certo? Ó, tá vendo? Eu coloquei até aqui, ó, o ângulo de 90 graus. E aí eu peguei um lápis e tracei. Aqui eu consegui traçar uma reta perpendicular, porque a reta perpendicular ela precisa formar um ângulo de 90 graus. Neste momento, nós não vamos realizar as atividades do GeoGebra da página 337 e 338. Por quê? Porque a gente não está junto para poder mexer nessa ferramenta, tá bom? Bom, pessoal, esse é o nosso capítulo. Eu estou deixando alguns exercícios para vocês realizarem. Qualquer dúvida, me encaminhem um e-mail, coloquem no assunto sexto ano A, matemática, professora Regina, para que eu consiga visualizar o mais rápido possível e atender vocês, tá bem? Então, qualquer dúvida, me mande um e-mail que eu estou lá para ajudá-los, tá bem? Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula, viu, pessoal? Tchau!